Olá, povo de Deus, paz seja com todos. Aqui João Célio do Alada, Vitória, comunidade cristã aqui de Curitiba, trazendo mais uma mensagem de Deus para você. Obviamente, essa mensagem ela tem um título, e é um título muito interessante para chamar realmente a sua atenção. O título é assim: Formatando o seu HD espiritual. Você já imaginou nisso? Deus tem uma proposta para você, Deus tem uma sugestão para você, Deus chama você neste dia a refletir nesta mensagem sobre o que Ele quer falar para você, se você realmente não está necessitando dar aí uma formatada no seu HD espiritual. Lembrando, obviamente, que HD significa, do inglês, hard disk, ou seja, disco rígido. Os discos de memória dos computadores, dos notebooks, talvez outros instrumentos por aí. Na verdade, é a memória do equipamento. Nós, de certa forma, também o temos. Quando Deus nos criou, segundo a sua imagem e semelhança, obviamente Ele não colocou em nós todos os gigabytes que Ele tem para Ele mesmo, com Ele mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, Ele nos carregou de bastante capacidade de muitas coisas. O que ocorreu no Jardim do Éden? Uma vez que o homem pecou, Adão e Eva pecaram, perante toda aquela maravilha que existia, desobedeceram pela desobediência, pecaram então contra Deus. Então ali, nessa situação, um hacker muito poderoso, um hacker do mal, entrou, contaminou o HD do homem com um vírus poderoso, então, chamado desobediência. Por sua vez, então, o homem perdeu muitas coisas. Mas mesmo assim, na sua infinita misericórdia, Deus vem nos alimentando de tantas informações, tantas coisas. É o que Deus está falando conosco aqui hoje. Lembrando que o primeiro HD que se tem história realmente, pelo menos o tio Google informa assim, por volta de 1956, inventado então pela IBM, hoje, comparativamente a hoje, uma minúscula capacidade de memória. Hoje nós temos aí HD de enormes capacidades de memória. Esse meu celular, por exemplo, tem 128 gigabytes de memória, então ele armazena bastante coisa. E nós pensamos, muitas vezes, na tentativa até de elucubração, de entender Deus, conhecer mais Deus, começamos a pensar, Deus parece um supercomputador? Quem não pensou nisso? Como que um Deus, embora em três, né, Pai, Filho e Espírito Santo e os seus anjos à sua disposição, ele consegue comandar não só o planeta Terra, mas todas as galáxias, embora nós sabemos dos seus atributos únicos, a Trindade, que é onisciência, que sabe todas as coisas, onipotência tem todo o poder, e onipresença está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não necessitaria Deus, então, de um super enorme computador com muitos milhões de gigas de bytes de memória para administrar tudo isso? Na verdade, não. Né? Na verdade, Deus tem realmente esses atributos e é infinitamente maior do que a nossa mente consegue entender. Mas nós tentamos, de alguma forma, fazer essa analogia. Uma coisa importante Deus diz para você hoje: olha, faça de tudo para ir ao céu. Faça de tudo para ter a salvação. Deus já providenciou a salvação. Nós temos que ir lá e tomar posse, que é a obra do Senhor na cruz, através unicamente do sacrifício do Senhor Jesus. A palavra de Deus, a mensagem que temos pregado, é suficiente para que o homem alcance a salvação unicamente pela graça. É claro, pela obediência inteiramente à sua palavra. Não é assim tão light como se parece, mas faça todo esse esforço. Essa mensagem vai te ajudar para que você vá para o céu. Você vai ter então a eternidade lá. Para perguntar para Jesus como é que funciona, se tem algum supercomputador lá, Jesus há de nos mostrar, não importa. Teremos então tempo que não vai nos faltar para que possamos aprender acerca de todas as coisas de Deus. O que temos aqui na Terra é uma minúscula partícula de água comparando todos os mares aqui que nós temos, nossa vida aqui na Terra. A eternidade não tem fim, por isso é eternidade. Lá no céu, para aqueles que realmente têm Jesus como seu único e suficiente Salvador. E Jesus, preocupadíssimo com isso,
traz uma mensagem hoje de uma forma interessante, um título assim chamativo, para que realmente você prenda a sua atenção nisso. Fique ligado nisso para que você possa estar no céu então comigo, com todas as pessoas que você ama. Então essa mensagem fala disso, aumentar o teu crescimento espiritual, aumentar o teu conhecimento, até a tua responsabilidade. Então, uma vez que nós nascemos, somos da raça adâmica, pecadores, e vamos caminhando pela vida fora aí, nesta forma, se não entregarmos a vida para Jesus, não encontrarmos Jesus, teremos muita dificuldade, na verdade, e a perdição eterna. Por isso Jesus veio morrer na cruz, por nos dar essa opção, mas não é assim tão light, tão fácil. Eu preciso, busque esse conhecimento. E hoje, Jesus quer tratar conosco, falar alguma coisa a respeito disso conosco hoje. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma analogia. Eu busquei fazer uma coisa assim chamativa para você. Assim, olha, nós comparando um pouquinho Deus como computador, nós como computador, fazer um paralelo, algumas coisas semelhantes, algumas coisas totalmente fora disso e tal, mas vamos compreender, vamos tentar trazer um entendimento para você. Lembrando que aqui atrás, eu estou aqui expondo um presente que a minha esposa ganhou por ocasião do seu aniversário, aí o ano passado. Obviamente, né, eu também ganhei esse presente de um grande amigo nosso, chamado Carlos Costa. Um abração, Carlos Costa, e da sua filha Rita, lá de Matozinhos, Minas Gerais. Estamos aqui prestigiando ele, mostrando isso então. Muito bem, um grande abração para vocês, compartilhe essa mensagem aí também. Vamos lá, eu quero fazer aqui, deixa eu pegar aqui o meu tablet, para nós fazermos aqui alguns paralelos, né? Vamos dizer assim, né? Então assim, às vezes tentamos comparar Deus a um supercomputador, devido ao seu poder, devido à sua sabedoria, complexidade. Mas Deus não pode ser comparado a isso, né? Por quê? Porque o Senhor não tem limitação de memória. O computador tem. Senhor, o nosso Deus não precisa ser formatado, atualizado, não fica obsoleto, não é antiquado, não quebra, não se perde, ninguém o rouba. Não nos deixa sem respostas, como o computador muitas vezes, não trava com nossos computadores, não usa antivírus, não precisa de novos programas, não precisa sequer de bateria, e o mais importante, nosso Deus, Ele só dá acesso às coisas boas. Nós que acessamos coisas más, acessamos, eu digo, de forma geral. Deus, se você quer comparar ao supercomputador, vamos lá, mas ele só dá acesso às coisas boas. Porém, né, nós humanos feitos à imagem e semelhança dele, também parecemos um computador devido à nossa complexidade, né? Terminações nervosas, parece um emaranhado de fios, mini-fios, né? E assim por diante. Só que nós temos a memória muito reduzida. Mesmo sendo programado para fazermos as coisas boas, a intenção inicial, original de Deus, nós fazemos muitas coisas erradas, todos nós. E temos que tomar cuidado, porque isso chama-se pecado, e o pecado afasta o homem de Deus, e nós não iremos para o céu. Se continuarmos assim, obviamente não saberemos nada lá da eternidade, nem do passado, nem do presente, nem do futuro. Então, esforce-se para o céu. Continuamos então. Mas por quê? Que nós também, uma forma de computador, vamos dizer assim. Os estudos dizem que usufruímos apenas 10%, não sei se isso é verdade, mas ele nos criou com grandes capacidades. E por que então que nós fazemos tantas coisas erradas? Sabe por quê? Olha que interessante. Por falta de manutenção preventiva e de antivírus. Satanás, quando o primeiro homem e a primeira mulher pecaram, ele, pela desobediência, então, entrou ali um vírus que está acabando com a raça humana, fazendo só malefícios. Mas Deus, então, Deus deu o antivírus. Se formate. O que é, na verdade? Isso é a conversão. Isso é o nascer de novo, que eu vou fazer uma mensagem específica sobre isso. Sobre salvação. Você veja a minha mensagem, cujo título é Quanto custaria o pedágio para o céu? Está aí, vou colocar o link aqui do lado. Então, depois que nós pecamos, gente, é formatando o HD.
Na verdade, o nascer de novo, entregar a vida para Jesus, se converter, ele começa primeiro no nosso espírito. Depois, caminha-se, é o processo, é o crescimento espiritual que eu digo tanto. Vai a nossa alma, vai ao nosso corpo, e vai aos nossos atos e assim por diante. Mas nós precisamos formatar o HD. Vamos brincar assim. Com qual especialista vamos dizer assim, de informática espiritual nós temos que buscar? Logicamente, o melhor deles, ou melhor, o único, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele que nos fala para nós hoje. Ele nos pode formatar por completo através da obediência, né? Ele concede esse direito e oferece uma solução para uma tragédia ocorrida através da desobediência. Desobediência é uma tragédia, gente. Desobediência é a miserabilidade do ser humano. Chama-se desobediência. Muito bem. Restauramos, então, quando entregamos a vida para Jesus, nova criatura. Todas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Por quê? Porque nós deixamos Jesus formatar o nosso HD. Você consegue compreender a semelhança? Quando nos convertemos, entregamos a vida para Ele, tudo, as informações erradas, os vírus que entraram, nós, desde criança, coisas más. Lembre-se que ninguém nos precisa ensinar coisas más. A natureza adâmica, já pecaminosa, aprende. O que nós temos que fazer esforço é para aprender a fazer coisas boas. Temos que fazer esforços, e muitos esforços mesmo, para que nossos filhos, desde criança, aprendam a fazer coisas boas. Não é interessante isso? Mas Jesus nos quer formatar a nossa mente, quer formatar a mente do ser humano. É a mente que as coisas funcionam. Uma palavra que eu gravei semana passada chama-se metanoia, mudança de mente com Jesus. E um texto deles, procure lá, eu vou colocar aqui também do lado, olha, metanoia, mudança de mente com Jesus, muito importante para você compreender. O texto base principal daquela mensagem, eu vou repetir aqui, Romanos 2,12, que não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tudo é no HD, no nosso HD espiritual, disso que Jesus está falando isso, né? Então, aí vai acontecer a nova criatura. Todas as coisas velhas se passaram, né? E tudo se fez novo, segundo Coríntios 5,17. Mas vamos pensar assim, qual é o super antivírus que Jesus nos disponibiliza hoje? Eu tenho um nome para ele, chama-se o Super 12. O Super 12. São 12 partições ou 12 partes, como quando você está executando um programa no seu computador, no seu notebook, sei lá onde for, você tem que estar dando avançar, concordando e avançar. Neste caso aqui, fazendo uma analogia, uma forma de brincadeira, mas muito séria, porque é Deus que está fazendo isso com você. Da mesma forma, 12 itens, 12 passos que vai ajudar você a formatar o seu HD, a sua mente, o seu entendimento e, por sua vez, o que está aqui na nossa cabeça por completo. Então, vamos lá, eu vou citar para você e vou colocar aqui do lado 12 itens, 12 partes desse. Você não deixe de dar um executar, concordar e mandar seguir em cada uma das 12 partes desse Super 12, esse super antivírus que Jesus produziu, criou para você, para mim, para que nós possamos um dia então estarmos lá no céu com Jesus e aprender e descobrir muitas coisas que Ele tem lá para mostrar para nós. Nossa capacidade aqui é limitada mesmo, mas lá, queridos, a palavra de Deus diz que quando nós sermos arrebatados, vivos ou mortos, aqueles que estão com Jesus, obviamente, que entregaram a vida para Jesus, nova criatura, nasceram de novo, então nós temos um corpo glorificado como foi o corpo de Jesus, que ressuscitou, passava por portas, foi levado às alturas. Nós seremos, olha, toda essa nossa aparência ficará para trás, nós teremos um corpo renovado, glorificado. Mas para você descobrir isso, meu querido, olha, leve a sério isso. Vá para o céu, entenda o caminho, gaste todas as suas energias no que é mais importante de tudo, que é a salvação. Vamos lá, então, caminhemos. Primeiro item do Super 12, desse antivírus espiritual,
que Deus nos fala hoje, então, é o seguinte. Primeiro item, ó, item número 1, chama-se obediência. Obediência para cada um. Eu vou usar aqui uma passagem bíblica e fazer algum comentário. Ó, esse antivírus poderia ter 50, 100 partições. Eu estou colocando sobre 12, porque 12 também é um número completo e é o suficiente para que você formate teu HD espiritual. Use esse antivírus. Está como um supercomputador novinho, folha poderoso, super rápido. Não é disso que nós queremos. Nós não gostamos de tecnologia da boa. Não gostamos de um telefone que conecta a internet rapidinho, que faça coisas rápidas de uma forma boa, com boa qualidade. Bom, é a mesma coisa com Deus. Está conosco, a bola está conosco. A sabedoria, Deus está nos trazendo, dando um up na nossa sabedoria, up no nosso crescimento espiritual, dando um up para nós, para que possamos estar com Ele então lá. Primeiro item é a obediência, e eu usei o texto de Lucas 6,46, assim, ó. Por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus aqui já parece estar indignado com aquele povo. Chama o Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo. Muitas vezes você diz, ai Senhor, obrigado Senhor, se Deus quiser, o Senhor sabe todas as coisas, meu Senhor, e tem alguns até que dizem, Senhor me abana, isso que realmente é uma heresia, mas não faz o que ele diz. Ele diz onde? Na sua palavra, ele também está falando através aqui de mim, olha, você precisa formatar o teu HD, coloque o Super 12, o antivírus poderosíssimo aí na sua vida, que muitas coisas boas vão acontecer. Quando lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 7, fala de não ser, um dos 10 mandamentos, não chamar o nome do Senhor em vão. E quando nós falamos assim, Senhor, se Deus quiser, Senhor, isso, Senhor, aquilo, sem uma vida com Cristo, sem uma seriedade do que estamos falando, nós estamos falando, cometendo o pecado de pronunciar o nome do Senhor em vão. Não sei se você sabe, mas o judeu, de tanto temor que ele tem ao Deus, ele não pronuncia Deus em si. É mais ou menos, é por isso que para os judeus, Deus tem outros nomes em cada situação. Por quê? Porque eles têm tanto temor a Deus, e às vezes nós pronunciamos a Deus de qualquer forma. Ai, Deus do céu! A gente nem para saber o que está pensando. Isso é desobediência, né? Então, item 1, a obediência é uma parte desse antivírus, né? Senhor, Senhor! Mas não faz o que eu digo, o teu está dizendo para você, faça o que eu digo, faça o que eu estou falando através de João Célio Dolado, uma mensagem importante para você, queridos. Eu, pelo menos, eu posso dizer para você, não trago uma mensagem aqui sem orar, sem meditar, sem buscar em Deus o que Ele quer que eu compartilhe com as pessoas. Eu digo primeiro, gera em mim, Senhor, trate comigo para que essa mensagem seja distribuída, compartilhada. Por isso eu digo para você, inscreva-se nesse canal João Célio Dolado e dê um like, aperte o sininho que tem aí para você receber as notificações, ou seja, cada vez que eu lançar aí uma nova mensagem, um novo vídeo, você vai receber, vai ser notificado, e compartilhe para alguém. Faça a obra, isso aqui, esse trabalho aqui é apenas uma ferramenta de evangelização. Formate aí o seu HD espiritual, mas não seja egoísta de manter isso como você distribua isso, Deus vai se agradar de você. Muito bem, item 2. Item 2 chama-se vigilância. E o texto aqui é Mateus 26, 4, muito conhecido, que diz assim, parte A, vigiai e orai. Veja que primeiro Deus manda nós vigiarmos, depois orarmos. Vigiar e orar. Para quê? Para que não entreis em tentações. Ou seja, o próprio Pai Nosso fala da questão da tentação. Então Deus está dizendo, olha, você precisa vigiar. É como um computador, se nós não tivermos um antivírus para ele, se não cuidarmos, muitas coisas ruins vão entrar nele, vão danificar ele. Se nós não cuidarmos, a gente derruba, a gente quebra, a gente gasta dinheiro para restaurar e tantas coisas assim. Então Deus está dizendo hoje, vigiar e orar para que não entreis em tentações. Até porque, vamos falar de informática. Vamos falar de redes sociais, vamos falar de tentações, tanto entretenimento que não agrada a Deus, tanta coisa que não agrada a Deus, tanta pornografia, tantas coisas, tantas pais inocentes, o Deus preocupado, deixando seus filhos
assistir cada jogos terríveis, cada desenhos animados terríveis, cada youtuber, influencer aí que são enviados do inferno para a mente das suas crianças. Então, queridos, é vigiar, vigie seus filhos, vigie a sua vida, vigie e ore. Não vai adiantar você orar somente para que Deus cuide dos seus filhos, atribuir essa responsabilidade a Deus se você não vigiar. Então, primeiro vigia, ore, veja lá, acompanhe que teu filho, teus familiares, teus adolescentes, os jovens, não importa, estão vendo. Isso eu digo de forma geral, aí então você ora. Senão você está simplesmente transferindo a responsabilidade para Deus. Então obedeça, vigie e ore então. Terceiro item, terceira parte desse antivírus. 3. Orar sem cessar, está em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 17. Muito conhecido, orar sem cessar. Ou seja, não é você ficar 24 horas orando por dia, obviamente, logicamente não. Estar sempre, vamos dizer, cercado de oração. Orar para dormir, orar para levantar, orar nas decisões. Queridos, muçulmanos que não servem ao Deus verdadeiro, oram 7 vezes por dia, ou até mais, virado ainda para Meca e de joelhos, e nós cristãos, que temos o Deus verdadeiro. Quantas vezes nós oramos por dia? Quanto tempo nós dedicamos a nós mesmos com Deus para que possamos estar firmes, vigilantes e tal? É período de oração, é o tempo que nós temos que ter com Deus, orando, buscando a sua face, a sua presença, daí Ele vai gerando em nós as suas verdades. É assim que funciona, quando nós oramos, colocamos a presença de Deus em intimidade com Deus, Ele gera em nós, no nosso HD, é como cada período de oração, como se Deus espetasse o nosso computador no pendrive lá e jogasse conhecimento, jogasse santidade, jogasse revelação, fortalecimento. É assim que funciona. Se é para fazer uma analogia, mais ou menos assim. Viu como é fácil de entender? A palavra de Deus não é difícil, precisamos de ter esforços, disciplina e boa vontade de compreender. 4 itens, quarta parte desse superdose, desse vírus poderosíssimo que Jesus recomenda é meditar na palavra. Usar um texto que eu tenho usado muito, Josué 1:8, que diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Hoje para nós é Bíblia Sagrada, naquele tempo eram os 5 livros, primeiros livros da Bíblia, né? Então, no livro da lei, e de meditar, mente, HD, meditar dia e de noite, para que você cumpra fielmente para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, no livro da lei, ou nela está escrita, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, né? Aí qual que é o resultado disso? Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Ora as bolas, não é bom esse antivírus? Fala sério. Então meditar na palavra. Gente, nós somos alimentados por tanta coisa, por tanta literatura. Muitas pessoas baseiam a vida dela observando novelas, observando literatura, observando filmes, observando tanta coisa que não é realmente aquilo que Deus quer. É na palavra, é meditar na palavra e assim por diante. 5º item, 5ª parte. Chama-se sujeição e resistência. Sujeição e resistência. Eu usei aqui Tiago 4:7, que diz assim: sujeitai-vos a Deus. A quem que nós temos que sujeitar? Antes de nos sujeitarmos às autoridades governamentais, eclesiásticas, autoridades de pais, nós temos que nos sujeitarmos a Deus. Aí vamos entender o que é sujeitar e a quem realmente nós devemos nos sujeitar. Então, Deus diz assim: sujeitai, pois, a Deus. A palavra dele diz: sujeitai, pois, a Deus. Sujeitai é um imperativo. Sujeitai-vos a Deus. Aí resistir ao diabo, ao Satanás. Então ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Ora, se nós sujeitamos-nos a Deus, obedecemos, oramos sem cessar, vigilante, meditamos na palavra, nós estamos sujeitando-nos a Deus. Sujeitando a Deus, nosso HD, adquirindo antivírus, ficaremos forte, resistente, então resistimos ao diabo e ele fugirá de nós, que ele vai... Se tem uma coisa que o diabo não é burro, ele não tem os atributos de Deus, onisciência, presença, onipotência e tal, mas ele tem muito conhecimento, está aí, ó, sei lá quantos milhões de anos, então ele de nos observar, ele nos conhece, mas ele já sabe também, poxa, esse aqui fica lá orando, fica buscando a palavra de Deus, esse aqui praticamente não peca, se peca, corre pedir perdão, esse aqui obedece a Deus, eu não vou ficar perdendo tempo com ele, e ele
fugirá de vós. Tiago 4,7. Sujeição e resistência. Sujeição a Deus e resistência. A nossa carne também é preguiça de orar, escutar a palavra, aquela coisa toda, e resistindo ao diabo, ele vai fugir de nós, e o diabo fugindo de nós, estando longe de nós. Poxa, nós já estamos com meio caminho andado, não é verdade? Caminhemos então. Sexto item desse super, chegando na metade das partições desse super 12. Sexto, praticar fé e coragem. Não adianta então também só orar, só vigiar. Não, nós temos o homem, a mulher de Deus, precisa ter fé. Precisa ter fé, coragem. Não é um dos versículos que eu relacionei, mas a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que aproxima de Deus tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a mulher de Deus tem que ter fé e coragem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, diz assim: estejam vigilantes. Já falamos disso, né? Mantenham-se firmes na fé. Firmes na fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu estou compartilhando aqui da palavra de Deus. Então, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, mulheres de coragem. Sejam fortes na fé, fortes em todas as formas. As lutas vêm, os Covid da vida vem, o desemprego vem, problema com nossos filhos vem, problema com o Brasil vem, mas nós, firmes na fé, sejam fortes. Deus diz para nós: seja forte, seja corajoso, seja um pai de família valoroso, seja um jovem valoroso, uma mulher, uma jovem adolescente valoroso, estude, corre, medita na palavra, eu estou contigo, você está comigo, e vamos, que vírus vai entrar na sua mente? Mente protegida por Deus. Sétimo item muito importante também, que tudo aqui é super importante. O sétimo item é importante, assim, é frequentar uma igreja. A primeira coisa que você vai, que igreja? Gente, a igreja que nós temos que frequentar, que o nosso Senhor Jesus recomenda, é a igreja dele, onde ele é o cabeça. É uma igreja onde somente Jesus, quando a gente diz Jesus, obviamente, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, apenas onde a Trindade é adorada e a palavra de Deus é pregada. Isso é a igreja que nós temos que frequentar, onde somente a Trindade é adorada e a palavra de Deus é pregada. Se existe pregação que não é baseada na palavra de Deus, não é o cerne da pregação, tudo da mensagem do ensinamento na palavra de Deus, inteiramente, nada fora disso, então é a igreja que você tem que frequentar. Igrejas perfeitas locais não existe, nem denominações. Perfeita é Deus. Jesus não é Jesus, então, cabeça, HD. Jesus é o cabeça da igreja. Que igreja? A igreja onde a palavra de Deus é pregada. E somente a Trindade é adorada, é glorificada, é exaltada, é venerada, não importa. Fora disso, queridos, você está numa enrascada. Deixou entrar o vírus da desobediência em você, e você, olha, fica esperto. Então, Hebreus 10, 25, a parte A, que é a questão da frequentar a igreja, Deus diz assim: não deixemos de congregar-nos. O que é congregar? Participar da igreja, viver em comunhão, buscar na igreja ensinamento, buscar discipulado, em conjunto, como corpo de Cristo, como juntas e medulas, como diz a palavra de Deus, estarmos em união com os irmãos, crescendo, fazendo a obra de Deus. Ou seja, isso é congregar. Então, a palavra de Deus: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Na verdade, é costume, talvez naquela época eram alguns, mas é de muita gente, de não frequentar. Eu sou cristão o suficiente, igreja tem em todo lugar, por que eu preciso de igreja? Não, querido, a palavra de Deus, Jesus veio e para a salvação Jesus criou a sua igreja. Se a igreja não fosse importante, a igreja onde a Trindade é adorada, glorificada, venerada e a palavra de Deus é pregada. Continuemos. Frequentar a igreja. E o oitavo é fazer a obra de Deus. Quando nós fazemos a obra de Deus de alguma forma, por isso podemos congregar, frequentar uma igreja, buscar, através da revelação de Deus, o ensinamento, nossa parte, nosso local no corpo de Cristo, onde Deus nos quer do corpo de Cristo, para aprender a fazer a obra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 17, diz assim: para que a pessoa de Deus, você é a pessoa de Deus? Sim ou não? Se não é, corra para ser. Que a pessoa de Deus seja apta e plenamente preparada para toda boa obra.
Como que vai ser apta, uma pessoa apta, plenamente preparada para toda boa obra, se não for aprender na igreja, num discipulado? Não necessariamente fazer um curso de teologia, bacharelado e essas coisas. Eu digo, fiz teologia, fui professor de teologia, e isso aqui é teologia, bacharel em teologia, porém que a maior parte das coisas eu aprendi realmente na igreja, da experiência, convivendo, orando, buscando, lendo. Então você precisa frequentar a igreja para fazer a obra de Deus. Fazendo a obra de Deus, você está inserido no contexto, no lugar. Quanto mais você precisa trabalhar, mais você precisa de santificação, de obediência, de orar, de meditar, de se preparar. Você vai ficando resistente. Que vírus vai entrar no seu HD? Nenhum. Fica esperto, né? Olha só. A nona parte desse supervírus é vestir a armadura de Deus. Está lá em Efésios 6, a partir, me parece que do 10, né, fala da armadura de Deus. Leia lá, Efésios 6, a partir do 10, fala da armadura de Deus. Calçando os pés para a preparação do evangelho da paz, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, capacete da salvação, que é para guardar o HD, guardar a nossa mente, espada do Espírito, o escudo da fé, para apagar os dados inflamados do maligno. Então nós, como soldados, né, de Cristo, temos que vestir essa armadura. Né? Eu tenho Efésios 6, 10. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda. E ele fala qual lá? Para quê? Para que armadura? Como soldado andando? Não, para que possais resistir no dia mau, como agora nós estamos vivendo esse dia mau, e havendo feito tudo que compete a nós ficar firmes, que o resto Deus vai fazer. A gente já protegeu, a gente já formatou HD, a gente já aplicou o supervírus, fez a nossa parte, o resto é com Deus. Você compreende como que Deus trabalha? Você compreende como é fácil, esforçando um pouquinho de compreender como que as coisas funcionam com Deus? Ainda falta mais alguns. O número 10 é louvar ao Senhor. Não tem como nós não termos intimidade com Deus. Deus gosta da nossa adoração, da nossa obediência, mas também do nosso louvor. Eu peguei Salmos, muitos deles falam em louvar a Deus. A palavra de Deus também. Mas eu, para não ser exaustivo, peguei apenas um versículo 147, Salmo 147, versículo 1. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Gente, como é bom salmodiar, cantar salmos ao Senhor, fazer louvores ao Senhor, cantar ao lar sozinho, cantar um cântico congregacional, esse que se canta nas igrejas, ou tem aí até nas redes sociais. Isso é louvar e glorificar ao Senhor. Além de louvar a Deus, glorificar a Sua palavra, como é agradável e próprio louvá-lo. Quando nós estamos louvando a Deus, agradamos a Deus, mas agradamos a nós mesmos, fazendo aquela corrente de força, de fé, de coragem, de firmeza e de obediência em conjunto com o Senhor. Por isso, congregar, por isso participar de uma igreja onde somente Jesus é adorado e a palavra de Deus é pregada. Então, você entende como tudo se encaixa? Deus é perfeito, né? 11. A 11ª parte desse super 12 é santificar-se. Eu peguei só uma parte, Hebreus 12, 14, que diz assim: segui a paz com todos. Siga a paz com todos. E a santificação. Senão, se não tivermos paz, não teremos santificação, e sem santificação não teremos paz. Mas o versículo diz: siga a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não vamos ver a face do Senhor, ter a vida eterna no céu, saber como é que são as coisas, se tem supercomputador ou não no céu, como são as coisas, o antes, o agora e o passado e tudo com Deus, se nós não teremos com Ele, se não buscarmos a santificação. Essa aqui está sendo falado lá em Hebreus, repetindo algo que está lá no Antigo Testamento, que eu vou colocar aqui do lado a passagem que fala assim: sem a santificação ninguém me verá. Deus é santo e aquele que se aproxima dele tem que ser santo, tem que ter fé, e o santo, nós não somos santos assim na santidade a nível de Pai, Filho e Espírito Santo, no sentido de separado, no sentido de estarmos esforçando-nos o máximo para compreender. Assim é a santificação. Sem a santificação ninguém me verá, diz o Senhor. Se a gente não vai ver o Senhor, a gente vai ver aquela coisa horrível que deve viver Satanás a vida inteira sofrendo na mão dele. Olha, gente, formate seu HD, formate teu entendimento, pensa nisso, aplique esse antivírus aí, fique super poderoso, firme e constante com o Senhor. E o último, queridos, está mais ou menos aí
linkado com a questão que eu já falei de fazer a obra de Deus, mas ele é completo. Está lá em Marcos 16, 15 e 16. Marcos 16, capítulo 16, versículo 15 e 16. E assim, ó. E vão pelo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. Se você crer, procure, então, ser batizado. Batizado nas águas, não um batismo de tradição, mas um batismo do arrependimento. Isso acontece quando você entrega a vida para Jesus, ou se você já nasceu num lar realmente cristão mesmo, isso vai acontecer por volta dos 10, 11 anos, você vai compreender, a ficha realmente vai cair de quem é Jesus, então a gente se batiza. Procure isso, né? E batize, porque quem não for batizado, quem não crer já é condenado. Então a palavra de Deus diz, vou repetir, vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então, querido, quando fazemos a obra de Deus nessa amplitude, e o crer não é necessariamente aqui fazer a obra de Deus, aqui é o id, né? Id, pregar, não quer dizer irmos lá para a África, ou na Coreia do Norte, onde estão matando as pessoas, ou na China, aquele país terrível comunista, ou na África, ou nos países muçulmanos. Sim, isso também é, e Deus vai chamar muitos para isso, mas também é pregar ao nosso cônjuge, pregar aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, à vizinhança, fazer o máximo para ganhar almas. É muito egoísmo de nossa parte. Passarmos o antivírus, ficarmos poderosos, ficarmos apenas nos achando, esperando que Jesus venha nos buscar. Não. Isso corremos o risco até de perder a salvação, porque isso não é obediência. Então fique esperto. Aplique aí esse Super 12. Formate. E aplique o antivírus. Formatar é recomeçar. Quando nascemos de novo. É assim que acontece. Vou fazer uma mensagem, não sei se é a próxima, estou compilando ela, sobre o nascer de novo. Muitas pessoas entendem esse processo errado. Concluindo então, bem, como computador com HD contaminado, com o vírus da desobediência, arrogância, às vezes a gente acha que por nossos próprios meios podemos ser salvos, que isso não é importante, a nossa religião, nossa filosofia e tantas outras coisas nos faz arrogantes. Não, não é isso, né? Nós precisamos verdadeiramente sermos formatados pelo maior especialista em informática espiritual chamado Jesus Cristo. Então, o Super 12 aí, passe ele, formate seu computador com Jesus, pegue esse antivírus do Jesus, você vai ficar diferente. E eu pergunto, como anda seu HD? Eu tenho uns primos do norte do Paraná que eles às vezes, eu passei, às vezes conversa, eles chamam de pinha, né? Fala, bateu a pinha, deixa eu dar um tapa na sua pinha, né? Na mente, na cachola, na cabeça, um HD espiritual. Como é que está? O que você tem pensado? O que você pensa disso que Deus está falando para você hoje? O que você pensa acerca da vida eterna? Você não está nem aí, isso é com Deus. Gente, não é com Deus. Deus fez a sua parte, nos criou, nosso homem pecou, ele ainda deu Jesus e nós temos que correr atrás disso. Jesus não vai salvar ninguém que não correr atrás disso, não se interessar para isso, não querer realmente estar lá no céu. Como está seu HD? Como você pensa a respeito? Como você está recebendo? Qual é a tua receptividade a essa palavra que Deus está trazendo para você através da minha vida aqui agora? O que você pensa desse tema? O que é interessante? Onde você gasta os teus olhos, o teu tempo de lazer, vai aonde? E Deus não nos proíbe de fazer o que quisermos, mas temos que ter a coerência, o equilíbrio e a sabedoria, porque Mateus 6,33, buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos são acrescentadas. Não nos preocupar, a gente se preocupa tanto com o nosso celular, se preocupa tanto com o nosso computador. Ah, se o computador estragar, o meu estragou essa semana. Como foi difícil, porque eu tenho que passar um tempo aí preparando, gravando, editando esses vídeos, é um trabalho bem grande, e então eu tive que correr atrás de conserto, não está totalmente correto, mas e o nosso HD? O nosso HD espiritual? A nossa mente? O todo? Como é que fica? Passe antivírus aí, meu irmão. Passe antivírus aí, minha irmã. Formate isso aí e vamos estar no céu junto lá. Ok? Muito bem. Ficamos por aqui, para não ficar muito longo. E eu quero que você pense nisso, reflita nisso e mais uma vez, se inscreva. Clique aí o dedinho aí no sininho, receber a notificação de toda a mensagem que Deus trouxer a você através de mim. Compartilhe e ajude as demais pessoas. Mesmo que você não quer, tudo bem, não acha que não tem que formatar nada, que você não tem que
usar antivírus nenhum, tudo bem, mas vai que alguém tem, né? Mesmo, presta atenção, meu irmão, minha irmã. Mas que esteja tudo bem com você, você acha que está tudo bem? Eu acho que não. Acho que não, mas se achar que está tudo bem mesmo, passe mesmo, ó. Medida de prevenção, vigilância, passe o antivírus em você. Dá uma checada nesses itens, como é que você está nisso. Bota um padrão de 1 a 10 aí em cada item disso, vê onde que você está. Se algum está com 0, se está com 5, como que está? Nossa vida tem que ser um equilíbrio com Deus para estarmos no céu. Formate esse HD aí. Olha, Deus trouxe a mensagem poderosa para você hoje. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, coloco-me diante de Ti, louvando, glorificando e exaltando ao Teu santo nome. Toda a honra, toda a glória é para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo de Deus. Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, cada um que vai, Senhor, receber essa mensagem, que vai ganhar um tempo assistindo essa mensagem, até porque ela vem do Senhor. Pai querido, trabalhe na vida dessas pessoas. Pai, aquele que buscar com afinco esses 12 itens, Pai querido, ou mais, ou pelo menos parte de algum deles, Senhor amado, trabalhe na mente deles. Tenha misericórdia, tenha graça. Aquele que buscar uma experiência contigo, que buscar a formatação do seu entendimento, da sua vida por completo em Ti, Pai, sê com eles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, e o resultado disso seja, claro, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E eu digo para você que o grande amor de Deus, desse Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a mais doce, perfeita comunhão e consolação do doce, maravilhoso Espírito Santo Deus, esteja com você agora e para todo sempre. Amém. Fique em paz e que Deus te abençoe. E até a próxima. Inscreva e compartilhe. Deus te abençoe.